Florence Scovel Shinn tinha um segredo, que ela jamais colocou em nenhum de seus 4 livros. Um ritual ancestral imbuído de poder taoísta, que ela temia as consequências de revelar ao grande público. Estou falando do ritual da vela verde. E hoje, pela primeira vez, você vai descobrir exatamente o que ela fazia. Toda quinta-feira à noite, sozinha em seu apartamento em São Paulo, enquanto seus alunos mais próximos esperavam ansiosos pelos resultados. Mas antes de continuar, preciso te avisar de algo. Este ritual não é para qualquer pessoa. Florence deixou instruções claras de que apenas quem estivesse verdadeiramente pronto deveria ter acesso a ele. E se você está assistindo isso agora, neste exato momento, talvez seja um sinal de que sua hora chegou. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro sem esforço, enquanto outras lutam a vida inteira e nunca conseguem prosperar? Florence descobriu a resposta para isso em 1925, durante uma sessão com uma cliente muito especial. Uma mulher que havia perdido tudo, absolutamente tudo. O marido a abandonou. O negócio da família faliu. E ela estava prestes a ser despejada do único quarto que conseguiu alugar. Florence olhou nos olhos daquela mulher e disse algo que mudaria para sempre a forma como entendemos a prosperidade. Ela disse que a pobreza não é a ausência de dinheiro. A pobreza é a ausência de luz verde. E quando a mulher perguntou o que isso significava, Florence sorriu e respondeu que era hora de acender a vela. Cada pensamento que você nutre é uma semente plantada no jardim do seu subconsciente. Se você planta medo, colhe escassez. Se planta confiança, colhe abundância. E o ritual da vela verde é uma forma de concentrar toda essa energia num único momento de poder. Agora, vou te contar o que aconteceu com aquela mulher que estava prestes a ser despejada. Florence ensinou o ritual numa quinta-feira. Dona Antônia, como era conhecida, fez exatamente como foi instruída. Acendeu a vela verde às 9 da noite. Passou 21 segundos purificando. E disse o decreto sagrado enquanto olhava para a chama. No dia seguinte, sexta-feira, nada aconteceu. No sábado, também não. Ela quase desistiu. Quase concluiu que era tudo bobagem. Mas algo dentro dela insistia para continuar. E no domingo, 3 dias depois do ritual, ela recebeu uma ligação. Era o seu Jorge, o dono do prédio. Ele estava ligando para avisar que cancelaria o despejo. Por quê? Porque ele teve um sonho. Um sonho onde alguém vestido de verde lhe disse que Dona Antônia precisava de mais tempo. Mas a história não termina aí. 2 semanas depois, essa mesma mulher recebeu uma carta de um escritório de advocacia. Um tio distante que ela não via há mais de 20 anos havia falecido e deixado uma pequena quantia para ela. Não era uma fortuna, mas era exatamente o suficiente para pagar todas as dívidas atrasadas e recomeçar a vida. E tem mais. 1 mês depois do ritual, ela conheceu um homem numa fila de banco. Uma conversa casual que se transformou em amizade. Depois, em parceria de negócios. E finalmente em casamento. Esse homem era dono de uma pequena fábrica que precisava de alguém com as habilidades exatas que ela tinha. Em menos de 1 ano, ela passou de quase despejada a sócia de um negócio próspero. Florence acompanhou essa transformação de perto. E foi essa experiência que a convenceu de que o ritual da vela verde não era apenas uma técnica, era uma chave. Uma chave que abria portas que a pessoa nem sabia que existiam.
Florence nunca conseguiu explicar racionalmente o que aconteceu, mas ela não precisava. A lei da atração não opera pela razão, opera pela fé. E quando você combina fé com ação ritualística, você cria um campo magnético que atrai exatamente o que você precisa. Mas tem um detalhe crucial que muita gente ignora. O ritual não funciona se você estiver desesperado. Parece contraditório. Eu sei. Você precisa de dinheiro. Então faz o ritual para atrair dinheiro. Mas se você fizer com desespero, com medo, com ansiedade, você está enviando a mensagem errada para o universo. Você está dizendo que não confia, que não acredita, que precisa ver para crer. Florence chamava isso de fé invertida. Quando você tem mais fé na escassez do que na abundância. Quando você acredita mais no problema do que na solução. E a chama da esperança não pode romper essa barreira se você mesmo a mantém erguida. Então, como fazer o ritual no estado mental correto? Florence desenvolveu uma técnica preparatória que ela chamava de aquietamento verde, antes de acender a vela. Você deve fechar os olhos e imaginar que está cercado por uma luz verde brilhante. Essa luz é morna, acolhedora, protetora. Ela entra pelos seus poros, preenche seus pulmões, circula pelo seu sangue. E enquanto isso acontece, você repete mentalmente estas palavras. Eu sou prosperidade em movimento. O dinheiro me ama e eu amo o dinheiro. Somos parceiros nesta jornada. Parece simples demais? Florence diria que a simplicidade é o selo da verdade. As leis espirituais não são complicadas. Complicamos porque não confiamos. Criamos rituais elaborados porque achamos que quanto mais difícil, mais poderoso. Mas Florence sabia que o universo responde à pureza de intenção, não à complexidade de ação. Agora, vou te revelar o passo a passo completo do ritual. Mas antes, preciso fazer um pedido. Se esse conhecimento está chegando até você, não é por acaso. Alguém trabalhou muito para trazer os ensinamentos de Florence até aqui. Para pesquisar manuscritos, para entrevistar pessoas que conheceram seus alunos, para separar o que é autêntico do que foi inventado depois. Se você sente que essa sabedoria merece circular, que outras pessoas precisam ter acesso a ela, considere apoiar esse trabalho. O botão de "Valeu demais" ali embaixo não é apenas uma doação. É um ato de gratidão. É você ativando a lei da circulação que Florence tanto ensinava. Quando você dá com alegria, você abre espaço para receber com abundância. Não estou pedindo, estou convidando. Faça parte dos que entendem que conhecimento precioso precisa ser sustentado. Agora sim, vamos ao ritual completo. Primeiro passo, escolha uma quinta-feira. Por que quinta? Porque quinta-feira é regida por Júpiter, o planeta da expansão e da prosperidade. Florence não era astróloga, mas respeitava as tradições antigas que conectam dias da semana a energias planetárias. Segundo passo. Prepare seu espaço entre 7 e 8 da noite. Limpe o local fisicamente. Arrume. Organize. Florence dizia que a prosperidade não entra em ambientes caóticos, porque o caos é uma forma de escassez. Escassez de ordem, de cuidado, de atenção. Terceiro passo. Tome um banho antes do ritual. De preferência, com água morna e algumas gotas de essência de menta ou eucalipto. Essas plantas carregam energia de limpeza e renovação. Enquanto a água escorre, imagine que ela está levando embora todas as crenças de escassez que você acumulou ao longo da vida. Quarto passo. Vista roupas confortáveis, preferencialmente de cores claras ou verdes. Evite preto.
Florence associava o preto à retenção. E você quer que a energia flua, não que fique retida. Quinto passo. Sente-se em frente à vela verde ainda apagada. Coloque-a sobre uma superfície firme, de preferência madeira. Evite metal e plástico. A madeira é orgânica, viva, conectada com a energia verde da natureza. Sexto passo. Pegue a vela entre as mãos e passe-a de uma mão para outra por 21 segundos. Enquanto faz isso, repita mentalmente o primeiro decreto. Esta vela carrega minha intenção de prosperidade. Ela é o portal entre o que desejo e o que recebo. Sétimo passo. Coloque a vela de volta na superfície e acenda-a. Use um fósforo de madeira se possível. Isqueiros carregam energia de combustível fóssil, de indústria, de pressa. O fósforo é mais lento, mais intencional, mais presente. Oitavo passo. Olhe fixamente para a chama por 7 respirações profundas. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure contando até 4. Expire pela boca, contando até 4. Cada respiração deve ser completa, consciente, sagrada. Nono passo. Após as 7 respirações, fale em voz alta o decreto principal. E aqui está a frase que Florence usava. As palavras exatas que ela passou para seus alunos de confiança. Eu agradeço pela prosperidade que já é minha. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Sou um ímã para a abundância e a abundância é um ímã para mim. Está feito. Está consumado. Repita esse decreto 3 vezes. Na primeira vez, fale em tom normal. Na segunda, fale um pouco mais baixo. Na terceira, sussurre. Florence explicava que essa progressão leva o decreto da mente consciente para a subconsciente, ancorando-o cada vez mais profundamente. 10º passo. Após os decretos. Fique em silêncio, olhando para a chama por mais 3 minutos. Não pense em nada específico. Apenas observe. Deixe que a chama dance. Deixe que ela conte sua história. Muitas vezes, durante esse período de silêncio, insights vêm, ideias surgem, soluções aparecem. Florence dizia que esse é o universo respondendo em tempo real. 11º passo. Quando sentir que está pronto, agradeça em voz alta. Diga simplesmente, obrigado, 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 3 vezes. E então apague a vela, soprando gentilmente. Não use os dedos, não use abafador. O sopro carrega sua energia vital para a chama, selando o ritual com sua essência. 12º e último passo. Vá dormir. Não faça mais nada depois. Não assista televisão. Não mexa no celular. Não converse sobre o ritual com ninguém. A energia precisa se assentar. Precisa se integrar. Precisa trabalhar enquanto você descansa. E aqui vem algo muito importante que Florence descobriu ao longo dos anos. Muitas pessoas fazem o ritual e depois sabotam o resultado falando sobre ele. Elas contam para amigos, familiares, colegas. E cada vez que contam, diluem a energia. É como abrir uma panela de pressão antes da hora. O cozimento para, o resultado não vem. Florence chamava isso de vazamento energético. Ela dizia que a manifestação precisa de um período de gestação, assim como um bebê no útero. Se você fica abrindo para ver como está, interrompe o processo. Por isso o silêncio é tão importante. Não é superstição, é lei espiritual. Existe também outro aspecto que poucos mestres mencionam. Durante o período do ritual, você pode ter sonhos muito vívidos. Sonhos com cor verde, sonhos com dinheiro, sonhos com pessoas que já partiram, trazendo mensagens.
Florence anotava todos esses sonhos, porque eles frequentemente continham instruções específicas sobre os próximos passos a tomar. Uma de suas alunas, a querida Ana Paula, sonhou com um endereço específico 3 noites seguidas após começar o ritual. Quando ela finalmente foi até aquele endereço, descobriu uma loja que estava contratando exatamente para a função que ela procurava. Ela conseguiu o emprego naquele mesmo dia. Outra aluna, a talentosa Fernanda, sonhou com um número de telefone. Quando ligou, era uma antiga colega de escola que estava procurando um sócio para abrir um negócio. Elas se tornaram parceiras e prosperaram juntas por mais de 20 anos. Florence não conseguia explicar como esses sonhos funcionavam, mas ela sabia que eram reais, que eram guias, que eram o universo mostrando o caminho. Por isso, ela sempre pedia que seus alunos deixassem um caderno ao lado da cama durante as 7 semanas do ritual, para anotar qualquer mensagem que viesse durante o sono. Agora, você pode estar se perguntando por quanto tempo precisa repetir esse ritual. Florence tinha uma resposta muito clara para isso. Passa por 7 quintas-feiras consecutivas. Nem mais, nem menos. 7 é o número da completude. Após 7 quintas, a energia estará totalmente ancorada na sua vida. E você não precisará mais do ritual, porque terá se tornado a própria chama da esperança. Mas, atenção, durante essas 7 semanas, coisas vão acontecer. E nem sempre serão coisas óbvias. Às vezes, a prosperidade vem disfarçada. Um convite que parece irrelevante. Uma conversa casual que planta uma semente. Um sonho que traz uma mensagem. Florence pedia para seus alunos manterem um diário durante esse período, anotando tudo. Cada sincronicidade, cada surpresa, cada centavo inesperado. Uma de suas alunas mais dedicadas, uma mulher chamada Beatriz, fez o ritual fielmente por 7 semanas. Nas primeiras 4, nada significativo aconteceu. Ela chegou a duvidar, mas continuou. Na 5ª semana, encontrou uma moeda antiga no bolso de um casaco que não usava há anos. Na 6ª, recebeu um reembolso de impostos que havia esquecido que pediria. E na 7ª, foi promovida no trabalho com um aumento de 40%. Coincidência? Beatriz não achava. E Florence muito menos. A lei espiritual estava operando. Primeiro removendo os bloqueios internos, depois alinhando as circunstâncias externas e, finalmente, manifestando em forma tangível. Mas tem algo que Florence fazia questão de enfatizar. O ritual não substitui a ação. Você não pode acender a chama da esperança e ficar sentado esperando que sacolas de dinheiro caiam do teto. O universo responde a movimento, a intenção em ação. Se você faz o ritual, mas se recusa a sair de casa, a conversar com pessoas, a explorar oportunidades, você está bloqueando o próprio fluxo que ativou. Florence contava a história de um homem que fez o ritual perfeitamente por 7 semanas e não viu nenhum resultado. Quando ela investigou, descobriu que ele passava os dias trancado em casa, com medo de se expor, com medo de falhar, com medo de ser rejeitado. A chama da esperança abriu o portal, mas ele se recusou a atravessá-lo. Então, enquanto você faz o ritual, esteja atento, aberto, disposto. Quando um pensamento surgir dizendo, ligue para aquela pessoa. Ligue. Quando uma ideia aparecer dizendo, vá naquele lugar. Vá. Quando uma oportunidade bater à porta, mesmo que pareça pequena, abra. O universo testa sua disponibilidade antes de entregar a abundância completa. Existe um conceito que Florence chamava de ação inspirada.
Ela diferenciava da ação forçada. A ação forçada é quando você faz algo por desespero, por medo de perder, por pressão externa. Já a ação inspirada é quando você faz algo porque sente um impulso interno, uma clareza, uma certeza que vem de um lugar mais profundo que a mente racional. O ritual da chama da esperança aumenta dramaticamente sua capacidade de receber ações inspiradas. De repente, você sabe que precisa ir a determinado lugar. Sabe que precisa conversar com determinada pessoa. Sabe que precisa tomar determinada decisão. E quando você segue esses impulsos, as portas se abrem de formas que parecem miraculosas. Florence tinha um termo para isso. Ela chamava de intuição magnetizada. O ritual magnetiza sua intuição, alinhando-a com as forças da prosperidade. E então a intuição passa a trabalhar a seu favor, guiando-o para as oportunidades certas, no momento certo, com as pessoas certas. Um de seus alunos mais bem-sucedidos era um vendedor que estava prestes a falir. Ele fez o ritual por 3 semanas, quando sentiu um impulso muito forte de visitar uma cidade onde nunca tinha ido. Não fazia sentido lógico. Ele mal tinha dinheiro para a passagem. Mas a intuição era tão forte que ele foi assim mesmo. Naquela cidade, numa cafeteria qualquer, ele conheceu por acaso o dono de uma empresa que estava procurando exatamente o tipo de serviço que ele oferecia. Em uma semana, fechou o maior contrato de sua carreira. Em 3 meses, sua dívida estava quitada. Em 1 ano, ele tinha sua própria empresa. Coincidência? O universo não trabalha com coincidências. Trabalha com sincronicidades. E o ritual da vela verde amplifica essas sincronicidades até que elas se tornem impossíveis de ignorar. E agora, antes de encerrar, preciso te contar o que aconteceu com Florence nos últimos anos de sua vida. Ela continuou fazendo o ritual toda quinta-feira até morrer, em 1940. Não porque precisasse de mais dinheiro, mas porque o ritual havia se tornado uma forma de comunhão com o divino, uma meditação ativa, um momento de conexão com as forças que governam a prosperidade. Ela deixou anotações para seus alunos mais próximos. Nessas anotações, há uma frase que sempre me emociona. Ela escreveu que a vela verde não atrai dinheiro. A vela verde atrai você para a versão de si mesmo que já é próspera. O dinheiro é apenas consequência. O verdadeiro ritual é lembrar quem você realmente é. E quem você realmente é. Uma expressão do infinito, uma parte da abundância universal, uma centelha da mesma fonte que criou galáxias, oceanos e florestas. Você não precisa pedir prosperidade, porque já é prosperidade. Só precisa remover os véus que escondem essa verdade. Florence tinha uma metáfora linda para explicar isso. Ela dizia que você é como o sol coberto por nuvens. O sol não para de brilhar só porque as nuvens estão lá. Ele continua irradiando luz e calor. As nuvens são apenas temporárias. E quando elas se dissipam, o sol aparece em toda a sua glória. Você não fez nada para criar o sol. Ele sempre esteve lá. Você só removeu as nuvens. O ritual da vela verde é exatamente isso. Ele não cria prosperidade do nada. Ele remove as nuvens que escondem a prosperidade que já existe em você. As nuvens do medo, as nuvens da dúvida, as nuvens das crenças limitantes que você absorveu ao longo da vida. E cada quinta-feira, quando você acende a vela verde, você está dissipando mais uma camada de nuvens. Até que um dia, a luz da sua prosperidade brilhe tão forte que todos ao seu redor podem vê-la. E então, você percebe que nunca precisou atrair nada. Você só precisou revelar o que sempre esteve dentro de você.
O ritual da vela verde remove esses véus, semana após semana, chama após chama, decreto após decreto. Até que um dia você acorda e percebe que não está mais esperando que a abundância chegue. Ela já está aqui, sempre esteve. Você só não conseguia enxergar. Se você chegou até aqui, preciso te fazer uma pergunta. Não precisa responder em voz alta. Responda no silêncio do seu coração. Você está pronto para acender sua vela verde? Você está disposto a se comprometer com 7 quintas-feiras de ritual? Você aceita que a prosperidade é seu direito de nascença e que nada nem ninguém pode tirá-la de você? Se sua resposta for sim, então esta noite, se for quinta-feira ou na próxima quinta que chegar, faça o ritual. Siga os 12 passos, exatamente como expliquei. E depois volte aqui nos comentários. Conta sua experiência. Não para provar nada a ninguém, mas para ancorar sua intenção, para fazer parte da comunidade de pessoas que estão resgatando os ensinamentos autênticos de Florence Scovel Shinn. E por falar em comentários, tenho uma pergunta específica para você. Florence dizia que a cor verde tem 3 tons principais de manifestação. O verde claro atrai dinheiro rápido, mas temporário. O verde escuro atrai dinheiro lento, mas permanente. E o verde médio, o tom de folha nova, atrai dinheiro na medida certa, no tempo certo. Então me conta, qual tom de verde você vai escolher para sua vela? Verde claro, verde escuro ou verde médio? Sim, escreve nos comentários e compartilha o porquê da sua escolha. Quero saber o que seu coração está pedindo. E se esse vídeo tocou você de alguma forma? Se você sentiu que essa mensagem era para você, considere se inscrever no canal. Toda semana trago ensinamentos de Florence e outros mestres da lei da atração. Conhecimentos que foram guardados por décadas e que agora estão sendo revelados para quem está pronto para receber. A vela verde está esperando por você. A prosperidade está esperando por você. A pergunta é, você vai continuar esperando ou vai finalmente agir? Florence costumava encerrar suas sessões com uma bênção. E eu vou fazer o mesmo agora. Que a luz verde da prosperidade ilumine seu caminho. Que as portas certas se abram no tempo certo. Que o dinheiro flua para você como água flui para o mar. E que você nunca mais duvide de que merece toda a abundância do universo. Está feito, está consumado. Assim seja.